Saudações a todos. Hoje iniciamos mais um programa Por Dentro da Pós, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Extensão do Centro Universitário Internacional Uninter. E hoje trazemos um tema muito relevante. Vamos falar sobre programação intuitiva e aprendizado de máquina. E trouxemos aqui a presença de um convidado ilustre, um professor, doutor na área, professor doutor Evandro Zatti. Por gentileza, professor, poderia se apresentar ao nosso público? Claro. Bom, eu sou Evandro Alberto Zatti, eu sou originário da área da computação, minha graduação é em processamento de dados pela Universidade de Tuiuti do Paraná. Depois eu fiz engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e o meu doutorado é pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né, no PPGF-7, que é o Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica, na linha de Educação Matemática. Então, eu sou professor de graduação e pós-graduação, normalmente nas áreas de computação, cursos de computação e correlatos, engenharia de software, sistemas de informação, ciência da computação, engenharia da computação, todos os cursos dessas áreas, né? Trabalho na iniciativa privada, em universidades privadas, e sou um dos integrantes do grupo de pesquisa sobre tecnologias da educação matemática, o GPTEM, que é coordenado pelo professor Kalink. Quero deixar um abraço para o professor Kalink. Então, a minha trajetória, ela está sempre trazendo a tecnologia em alguns aspectos, né? No meu mestrado, por exemplo, eu trabalhei com realidade virtual, e agora no doutorado eu trabalhei mais com a inteligência artificial e a programação intuitiva, que é o assunto de pauta aqui com vocês hoje, né? É isso, André. É um currículo ótimo, vasto, né? E dá para ver que o professor entende bastante, já que tem trabalhado com pesquisas nessa área. Mas vamos iniciar aqui, vamos tentar entender um pouco mais sobre isso, né, professor? O que é e como funciona a programação intuitiva? Poderia explicar um pouco para a gente? Eu explico, mas eu gosto de falar um pouco, lembrar, resgatar para quem conhece e talvez trazer um apanhado bem rápido para quem não conhece do que é a programação em si, né? O que é a programação, o que é programar um computador? Então, o computador é uma máquina que ele funciona com pulsos elétricos e, basicamente, para ele funcionar, ele vai trabalhar com aquele código binário, 0 e 1. Então, é claro que lá nos primórdios da computação, isso era feito de forma manual, realmente você ligava, desligava a chave para fazer essa programação. E depois, com o passar do tempo, nós tivemos a criação do compilador, que são programas que convertem termos, né, palavras mais próximas da linguagem humana para essa linguagem binária, que é o que o computador entende, né? Mas ainda assim, programar um computador, mesmo que nós tenhamos hoje termos que são próximos da linguagem humana, como por exemplo print para escrever, read para ler, são comandos que precisam ser estruturados de uma certa forma, é necessário que se conheça a sintaxe desses comandos e dependendo da linguagem de programação que é utilizada, quando eu falo linguagem de programação, eu estou falando sim daquelas que a gente conhece, C, C++, Java, Python, C#. Então, o programador mesmo, ele precisa ter conhecimento da sintaxe, ele precisa saber como que ele vai escrever esses comandos, como que ele combina essa simbologia para daí poder ser convertida nessa linguagem binária que o computador entende. E aí que entra a programação intuitiva. Por quê? Existem diversas situações em que nós precisamos que seja programada alguma coisa. Por exemplo, imagine um professor de ciências ou de matemática que queira criar uma simulação, uma animação de um determinado assunto para usar em sua sala de aula. Para que aquele objeto, né, tenha interação, ele vai precisar ser programado. E aí eu pergunto, será que esse professor de ciências, esse professor de matemática, tem o conhecimento da programação? Alguns sim, a maioria não. E aí entra justamente a programação intuitiva, que são recursos, né, softwares que possibilitam que o professor construa essa sequência lógica, porque quando a gente fala de programação, é uma sequência lógica de comandos, que ele possa construir essa sequência lógica, só que com um conhecimento geral, amplo que ele tenha. E daí nós temos... isso tem que ser apresentado para o professor de forma que aconteça de maneira intuitiva, trazendo elementos de interface, elementos de design, né,
gráficos, tem que ter recursos que não seja aquela coisa, entender um código, decorar um código, escrever um código, uma simbologia, um ponto e vírgula, um ponto. Então, normalmente, os softwares que trabalham com programação intuitiva trazem isso de maneira gráfica, né? Blocos, gráficos, e aí são os tipos que nós temos. Então, por exemplo, você falou em blocos, programação em blocos. O Scratch, na verdade, poderia ser colocado como programação intuitiva? Perfeitamente, exatamente. Então, a programação intuitiva, ela traz, claro, ela pode ser vista sob diversas maneiras, né? Diversos softwares. O Scratch é um exemplo de software que a gente tem que trabalha com programação intuitiva. E o Scratch é interessante porque ele é muito próximo da programação que nós conhecemos, nós da computação, como programação estruturada. Então, a programação estruturada é um dos paradigmas, né? Uma das formas de se programar, porque a gente não vai entrar nesse detalhamento aqui, mas para quem é da computação, quem é da programação, sabe que tem diversos paradigmas, não é só uma forma de programar, não é só uma linguagem, então tem diversos paradigmas que vão trabalhar isso. Então, o Scratch, ele traz uma representação visual daquilo que se aproxima muito da programação estruturada. Então, eu tenho na programação estruturada, o nome já diz, estruturada porque ela é estruturada em blocos. Mesmo quando você pega lá uma linguagem C, C++, C Sharp, você coloca uma sequência, um título para o comando, você tem abre e fecha chaves, você tem simbologias que dão a ideia de estruturas que estão dentro de estruturas, ou seja, elas vão se encaixando. E aí o Scratch traz isso de uma forma gráfica. Então eu tenho os blocos que eu vou encaixando elementos que são esses elementos da programação, né? Então eu tenho blocos lá, por exemplo, de alternativa, né? C então, C não. Eu tenho blocos de repetição, eu tenho comandos simples, tenho operadores matemáticos, lógicos. Então, sim, o Scratch é inclusive, talvez o software hoje, a plataforma mais difundida que faz uso de programação intuitiva, né? E que está muito próximo do pessoal da educação. Inclusive é um ótimo recurso para quem está iniciando na área, principalmente para crianças, né? Para terem familiaridade com a programação mesmo, né? Exatamente. Então, hoje nós temos, inclusive, né, em currículo do ensino médio, a gente tem a questão do pensamento computacional. Então, a programação ela tem sido trazida mais próximo, mas não é de hoje, né? A gente sabe que muitas escolas já trabalham com programação, trabalham com robótica também, que é uma forma de desenvolver ali o raciocínio lógico, e sempre trazendo essa camada que aproxima mais do ser humano, deixa um pouco a máquina de lado, né? Aproxima mais do ser humano para poder colocar essa sequência de comandos e trazer essa interface, né? Fazer uma interface melhor com a máquina na hora de programar. Certo. Eu tenho uma outra pergunta aqui, professor, mas eu acredito que já tenha respondido em parte. Mas vamos ver aqui só para reforçar. Ok. Como a programação intuitiva se difere da programação convencional? Foi mais ou menos o que você já respondeu, né? Exatamente. A programação intuitiva ela tem esse objetivo de tornar esse processo de programar, né, num nível de abstração maior. É interessante até que você fez essa pergunta, porque quando a gente fala em programação, a gente tem o que nós chamamos de níveis de abstração. Então, as linguagens, elas são classificadas por níveis. Existem linguagens que nós falamos que são de baixo nível, que são aquelas que são mais próximas dos zeros e uns, do pseudocódigo, aquela coisa bem máquina mesmo, e linguagem médio e alto nível. Então, as linguagens de alto nível são aquelas que trazem justamente as palavras, os termos mais próximos da linguagem humana. Eu arriscaria dizer que a programação intuitiva ela estaria num altíssimo nível, porque a gente não precisa nem das palavras, né? No caso do Scratch, a gente tem ali os blocos coloridos, existem outros. A minha pesquisa de doutorado, inclusive, traz uma outra alternativa para a programação intuitiva, que é o uso de fluxograma. Então, ao invés de utilizar... O Scratch usa blocos, né? Eu, quando criei a minha aplicação, optei por trazer o fluxograma justamente porque na hora que você desenvolve uma sequência lógica, professores ou estudantes ou, enfim, profissionais de diferentes áreas têm a ideia do fluxo, né? Se você fala, por exemplo, para um administrador, para ele montar um organograma, para ele montar um fluxograma de processos, ele tem essa ideia de fluxo. Então, na hora de criar a programação na Genia, que é a plataforma que eu criei ali no doutorado, eu trouxe justamente a programação por fluxograma, ao invés de trazer a programação por bloco. É uma outra forma de programar de forma intuitiva também. Uma alternativa. Uma alternativa, exatamente. Uhum.
Em que aspectos a programação intuitiva pode contribuir com os processos educativos? Em vários aspectos. Primeiro que a gente pode pensar assim, eu estou usando programação intuitiva para auxiliar o professor na hora dele preparar uma aula, ou eu estou trabalhando a programação intuitiva com o estudante, né, para desenvolver o raciocínio lógico. Então, se eu for pensar para o lado do professor, a gente tem os conhecidos objetos de aprendizagem, né, que eles são trazidos, dando um apanhado breve, pode ser que nem todo, quem estiver assistindo, que talvez nunca tenha ouvido falar no termo, mas um objeto de aprendizagem, o que ele é? Ele é um recurso, né? Claro, existem definições aí na literatura, mas a gente pode entender que ele seja um recurso digital, multimídia, em que tem interação para ajudar no ensino, né, e aprendizagem de algum elemento. Então, por exemplo, vou ensinar lá, eu sou professor de matemática e eu quero ensinar o assunto lá de função do primeiro grau. Então, eu crio. Pode ser um jogo, pode ser uma animação, uma interação, um quiz de pergunta e resposta, qualquer coisa que traga esse assunto para a pauta, eu, professor, para que eu leve isso depois para a sala de aula. Então, para eu poder criar isso, voltando lá àquela nossa fala inicial, eu sou professor de matemática e eu não sei programar. Então, eu faria uso da programação intuitiva para criar esse objeto de aprendizagem, ou seja, para criar esse conteúdo interativo e depois colocar, né, disponibilizar para o aluno. Então, o aluno faria, naquele momento, o estudante, ele faria uso indireto da programação intuitiva, porque ele está consumindo algo que foi criado a partir da programação intuitiva. Mas eu posso levar a programação intuitiva para o estudante. Então, eu posso, de repente, disponibilizar esse mesmo recurso que o professor utilizou para criar esse objeto de aprendizagem, o aluno pode fazer a criação do seu objeto e, durante esse processo, ele já está trabalhando esse conteúdo que era de interesse que ele tivesse conhecimento num primeiro momento, né? Que ótimo. Muito bom isso, professor. Quais softwares nós encontramos disponíveis para programar de forma intuitiva hoje? Então, nós temos, por exemplo, o Scratch, como você comentou, né? Ele é uma plataforma bastante vasta. O Scratch, ele funciona via web, então E ele foi evoluindo, né? É importante lembrar que a gente fala assim em software, então, por exemplo, a gente fala hoje do Scratch na versão que ele é hoje, né? Ele tem recursos até de inteligência artificial, de alguma coisa ali dentro. Então, aqueles blocos que no início eram só alguns elementos básicos da programação, como eu comentei, bloco de estrutura alternativa, estrutura repetitiva, o pessoal já incorporou elementos para interagir com robótica. Então, eu tenho o Scratch, que é um recurso muito poderoso. O Hot Potatoes também, né, é um outro recurso que é utilizado já mais fazendo uso de uma programação de elementos mais parecidos voltados para a web. Então, eu tenho lá elementos gráficos que eu posso montar formulários. Eu poderia entender, dependendo da ótica que eu colocasse, o GeoGebra, por exemplo, poderia ser, porque eu tenho ali alguma coisa que eu posso programar ali dentro e também de forma intuitiva. Então, é difícil você cortar num determinado ponto, né? Será que esse software é ou não é, né? E aí, como eu falei, o próprio software que eu criei para o doutorado, que o pessoal está fazendo uso agora também, que daí traz essa ideia do fluxograma. Nós temos um outro exemplo, até interessante comentar, que faz uso também de fluxo, não é exatamente como eu trouxe ali para a plataforma, na programação de jogos. A gente tem, por exemplo, uma das engines de jogos, porque engine é o software, aquele ambiente que você usa para criar jogo, né? Hoje, praticamente, ninguém programa jogo diretamente com comandos em baixo nível. Então, você tem as engines, que são esses recursos para criação, que mistura justamente os elementos gráficos com a programação, e uma delas, né, que é a Unreal, ela traz o Blueprint, e o Blueprint é uma forma de você programar o jogo dispondo os comandos na forma de fluxo. Então, também seria uma forma de programação intuitiva. E é interessante falar porque é muito comum hoje que essas engines de jogos, elas sejam utilizadas não só para jogos, porque a gente fala de jogo, né? Mas estou falando de animação, estou falando de recurso 3D, recurso gráfico, multimídia. Então, pensa para um professor, por exemplo, vai criar alguma coisa para levar para a sala de aula com animação, pode pensar por esse viés. Ou, em vez de eu usar um software desse, eu vou pegar uma engine de jogo para criar alguma coisa que não seja um jogo, mas que tem todos esses recursos, né? A Unreal é uma das plataformas mais populares hoje em dia, né, para a concepção de jogos e animações. Exatamente. A gente tem a Unreal, tem o Unity também, né? A Unity
São as duas, digamos, que são mais utilizadas, né? Mas a Unreal, ela chama atenção principalmente pela evolução na parte gráfica, né? Eles estão sempre com novidades de ultra-realismo, fazendo uso dos melhores placas gráficas, então ela tem todo esse apelo, né? Só que daí não pode esquecer que tem justamente ali dentro, eu tenho como fazer a programação intuitiva também, né? Certo. Como que a programação intuitiva está inserida no contexto do seu doutoramento? Agora a gente vai entrar nessa parte, né, da sua pesquisa direta, né? Eu criei uma plataforma que é a Gênia, né? Claro, um embrião. Hoje ela já está crescendo muito mais do que ela foi ali no momento do doutorado. Mas a Gênia é uma plataforma em que o professor justamente, inicialmente professor de matemática, mas até o final do doutorado ela se revelou útil para outras áreas também, tanto que hoje a gente nem fala mais que a Gênia é para a construção de objetos de aprendizagem de matemática, é para a construção de objetos de aprendizagem. E ela faz uso da programação intuitiva por meio de fluxograma. Então você tem lá comandos básicos de interação, né? Leitura de variáveis, expressões. Ela tem daí os módulos, né? Então uma das coisas que eu fiz questão de trazer são justamente o que, fazendo agora uma analogia, né? O Scratch tem lá os seus blocos prontos para trabalhar com robótica, com inteligência artificial e tal. A Gênia também, ela tem os seus blocos prontos. Naquele primeiro momento, os blocos ou os elementos ali de fluxograma, porque ela baseia-se em fluxograma, mas ela não faz uso só dos elementos primitivos do fluxograma, que são aquele início, sequência, comando, vai. Nessa parte dos comandos, tem justamente vários comandos prontos, inicialmente para trabalhar com geometria, então traçado de retas, traçado de ponto, segmento de reta, enfim, parte de funções matemáticas. Tem também toda uma interação com o avatar, e aí eu fiz questão de trazer essa parte, fazendo uma analogia com... Lá, a gente vai ter que voltar muitos anos agora com a linguagem Logo, porque eu aprendi a programar em Logo. Então, eu, aos 9, 10 anos de idade, meu primeiro contato foi com a linguagem Logo. E o Logo é aquele, você dá comandos para uma tartaruga e ela vai andando na tela fazendo desenho. Então, eu trouxe também essa ideia. Então, tem todo um módulo ali de um avatar, que é o Pi, mas enfim, a proposta é que esse avatar também se movimente pela tela para poder fazer interação. Então, se eu estou criando, seja aquele quiz que a gente comentou, uma animação, mostrar, por exemplo, o traçado de uma reta por conta de uma função de primeiro grau, isso pode ser feito fazendo o avatar andar, então ele pode andar pela tela para fazer esse traçado. Então, essa é a ideia, você criar o objeto de aprendizagem, fazendo uso de fluxograma, e nesse fluxograma você tem elementos ali que são pré-programados, voltados para a resolução de problemas específicos. E no caso de quem está nos assistindo agora, se um professor tiver interesse na Gênia, onde que ele encontra? Plataformagenia.com, não precisa nem colocar legenda, que é plataformagenia.com, tudo junto. E é gratuito, né? É gratuito, lembrando que é um produto, né, pesquisa de doutoramento pela UTF-PR, então ela tem acesso gratuito, né, por ser federal, né, por ser público, ela é do povo, né? Então é só baixar lá o software e criar, pode usar em suas salas de aula. Tem professores que estão fazendo uso da plataforma em sala de aula. E ela tem uma característica especial que eu vou deixar para contar depois um pouco como é que funciona, que ela traz também algum recurso de inteligência artificial. Porque a proposta original, né, é que a plataforma fosse assistida por inteligência artificial. E ela é de certa forma, né? E essa é a parte que mais tende a crescer a partir daqui. Mas a parte da inteligência artificial a gente tem um momento específico para falar ali. Mas ela sim, entra lá em plataformagenia.com, tem o instalador para baixar, tem a documentação, tem projetos exemplos, né? Desde os mais simples, como é que eu faço uma interação, uma pergunta-resposta, como é que eu faço uma parte gráfica. Então tem todo esse material, né? E também, claro, o material de pesquisa está todo disponível nesse site. Nossa, uma oportunidade ótima, né? Professor que quer inovar na sala de aula. Uma plataforma gratuita, com atualizações contínuas. Sim. Só entrar no site e baixar. Baixar, exatamente. É Ótimo. gratuito lá, tá tranquilo.
Bom, professor, nos fale um pouco sobre IA, inteligência artificial, o que é, como funciona, qual a sua concepção sobre esse assunto? Tá. A inteligência artificial, então. Inteligência artificial, ela é um termo muito amplo, né? Se você buscar inteligência artificial, o termo, você tem ele cunhado lá na década de 50, né? 56, quando saiu uma primeira conferência em que pesquisadores buscavam uma forma de fazer com que o computador reproduzisse tarefas que são feitas por humanos. Então a ideia mais ou menos é essa. E aí você entra com uma série de questões a respeito da inteligência artificial. Então, tanto que se você buscar na literatura, você não vai encontrar uma definição. O que é inteligência artificial? Então, a gente pode entender que inteligência artificial é uma grande área de estudo que engloba diversas técnicas que possibilitem que o computador simule o comportamento ou o pensamento humano, né? Tanto que se questiona hoje até se o termo deveria ser inteligência artificial, porque o que é inteligência, né? A gente não vai entrar nesse debate aqui, mas se você for parar para pensar no termo inteligência, o que define a inteligência humana? Né? Da mesma forma, você poderia trazer essa polêmica para a artificial. Então, prefere-se entender ou continuar no viés de que a inteligência artificial são recursos, são ferramentas em que o computador possa resolver problemas que antes só eram possíveis por humanos, né? Não parte da lógica da programação tradicional, são algoritmos específicos com situações específicas. Se a gente voltar lá em 1956, a primeira ideia era o seguinte: bom, se o computador vai realizar tarefas como um ser humano, então fisicamente a gente faria com que ele imitasse o cérebro humano. Então, as primeiras experiências em inteligência artificial, elas trazem a ideia de criar neurônios artificiais. Tanto que se você buscar na literatura, você tem lá máquinas, assim, umas engenhocas, que são a tentativa de reprodução de neurônio. Neurônio, claro, na sua essência, que é o quê? Perceptron é um deles. Perceptron é uma rede de neurônios artificiais, uma das primeiras. Tanto que o nome foi usado depois até em homenagem. Nós temos aí pesquisadores da área que reutilizaram. Tanto que o Perceptron hoje é um tipo de rede neural artificial. Até hoje é usado esse nome para classificar um tipo de rede neural. A gente tem um monte de rede neural. Evandro, o que é rede neural artificial? Então, voltando. Se a ideia original era que fosse reproduzido biologicamente, ou pelo menos uma reprodução artificial do que era biológico, que é o neurônio, recebe sinais de entrada, tem uma função de ativação, gera uma saída. Né? Então essa é a ideia, tanto que as primeiras engenhocas, os primeiros neurônios artificiais, eles têm essa proposta, né? A partir daí você interconecta, e lá atrás isso era feito justamente mecanicamente, e depois na ideia de software, né? Então essa é a ideia inicial da inteligência artificial, mas a gente tem muito mais para falar da IA. O assunto está ótimo. Aqui, conversando com o professor Evandro, ele está dando uma aula aqui para a gente sobre programação intuitiva, aprendizado da máquina, falando um pouco sobre esse conceito de inteligência artificial. Mas a gente vai fazer uma breve pausa e logo mais estaremos voltando, conversando mais sobre esse assunto. Fiquem aí. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura.
Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o plano pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem plano pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13, 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Pickler, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Voltando aqui com o nosso segundo bloco do Por Dentro da Pós, com o professor Evandro Zatti. Agora vamos perguntar para ele sobre o que é aprendizado de máquina, professor. Poderia explicar para a gente? Eu explico, mas antes eu vou continuar com a fala da inteligência artificial, porque está diretamente ligado. Então, o que acontece? A inteligência artificial, como a gente estava falando, ela tinha essa ideia inicial de reproduzir o cérebro humano, né? Então, com essa combinação de neurônios, essas redes, as famosas RNAs, que são redes neurais artificiais, né? Essa era uma das vertentes da inteligência artificial. E aí que entra o aprendizado de máquina, porque a partir do momento que eu tenho esta combinação de elementos, que, como eu falava, primeiro foram as engenhocas, né, que é a criação realmente física dos neurônios, depois o pessoal transportou isso para modelos dentro de computadores comuns, né, reproduzindo esse funcionamento. Então, o aprendizado de máquina é justamente o quê? Eu ter cada neurônio recebe um sinal de entrada, ele tem uma função de ativação e ele tem o que a gente chama de bias, que é viés. E conforme a saída que ele gera, ele usa tanto para alimentar um próximo neurônio na rede, como para gerar retroalimentação e fazer o ajuste se eu estiver tendo o resultado que eu quero ou não. E é isso que nós chamamos de aprendizado. Então, o aprendizado de máquina ele pode ser supervisionado, né, que é aquele em que
eu mando rodar, por exemplo, uma determinada situação e eu, humano, vejo se o resultado é esperado e informo para a máquina, ó, o que você me apresentou é ou não é, ou tá ou não de acordo com aquilo que eu esperava. Então esse é o aprendizado supervisionado, eu vou supervisionando as diversas iterações, né, que existem ali no processamento da rede. Tem o não supervisionado, que daí você deixa a máquina gerar o resultado. E tem a aprendizagem por reforço, né? Que é um outro viés também. Então, quando a gente fala de aprendizado de máquina, a gente está falando justamente de como funcionam as redes neurais artificiais. Essa é uma das vertentes, né, que a gente tem da IA. Tem uma coisa curiosa na história da IA, que é o seguinte: quando ela foi criada lá atrás, essa questão de simular cérebro, né, redes neurais e tal, nós tínhamos limitações computacionais. Então, aquilo que era muito promissor num primeiro momento, ok, os modelos funcionavam, tanto que eles são usados até hoje, mas depois de quanto tempo? Adianta um programa, uma situação computacional para mim que vai me dar uma resposta só daqui 10 anos, porque naquele momento os computadores tinham aquela velocidade? Então, ela passou por um período que a gente chama de inverno da IA, que ela foi desacreditada. E por conta disso surgiram outras vertentes, né, de trabalhar com... Então se a gente não consegue simular genericamente o cérebro humano por limitações, vamos ver o que se pode fazer com algoritmos diferenciados para resolver problemas que humanos resolvem também. Aí a gente tem a mineração de dados, né, o data mining, a gente tem várias outras técnicas de IA que foram inseridas justamente nesse período em que não se tinha essa questão da rede neural tão interessante. Mas isso voltou com tudo há pouco tempo. O que a gente vive hoje da IA, e a gente está falando aqui da IA justamente porque ela reacendeu de uma certa forma, por quê? Hoje nós temos poder computacional suficiente para trazer alguns benefícios a partir das redes neurais, a partir do aprendizado de máquina. É o ideal ainda? Não. Tem muita coisa que o treinamento demora alguns segundos. Isso, na sociedade que a gente está hoje, você falar em esperar alguns segundos na frente do computador, já, né, dependendo do que você vai fazer, se torna inviável. Mas tem essa questão. Isso me faz lembrar uma outra coisa que é importante falar também, que a inteligência artificial, ela tem dois grandes grupos de pesquisadores que acreditam que tem as seguintes leituras. Tem os que acreditam numa IA fraca, que é aquela inteligência artificial que reproduz algumas coisas que o ser humano faz e vai continuar sendo assim. E a IA forte, que é aquela em que nós chegaremos num ponto em que a computação vai estar tão avançada que eu vou conseguir deixar essas redes neurais funcionando sozinhas e elas possam vir a me trazer resultados como o cérebro humano traz. Então, a IA forte, ela tem essa ideia de que o computador passa a pensar. E aí que o pessoal tem medo. O pessoal não tem medo da IA fraca, né? Tem pessoas que têm desconforto com a inteligência artificial. A gente vai pro cinema, a gente encontra diversos exemplos, né? Então, aquela Skynet, né, que é a que vai dominar o mundo, a gente está falando da IA forte, né? Que pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, nunca. Não tem como prever, né? Mas essa é uma... Tanto que hoje se preocupa muito eticamente, né? O que eu posso ou devo deixar na mão da inteligência artificial com ou sem supervisionamento, porque o aprendizado não supervisionado levaria a essa situação caótica que o pessoal tanto teme, né? Certo. Bom, a gente está falando aqui de aprendizado de máquina, surge um assunto aqui que provavelmente muitas pessoas devem ter curiosidade, que a gente está falando aqui sobre a IA generativa. Sim. Esse medo que ela pode realmente substituir o trabalho humano ou do professor em sala de aula. Eu acho que como toda tecnologia, André, se você voltar na história, você pega qualquer tecnologia, a calculadora vai substituir o ser humano e a gente tem o resultado que a gente tem hoje. Então, assim, eu penso, para responder essa pergunta, eu penso dessa forma. O que seria IA generativa, só para a gente estar na mesma página todo mundo, né? É aquela IA que ajuda a gerar conteúdo. E o protagonista disso hoje é o famoso ChatGPT, né? Que são os LLMs, que são modelos de linguagem grandes, né? Seria uma tradução livre. Que justamente tem acesso a uma série de dados
ele pode ser online ou pode ser de uma base estanque, em que ele mistura tudo isso para gerar um resultado. E aí que vem o generativo, né? Ele vai gerar um resultado, mas é a partir de uma base. Mas o ser humano também é assim. Se eu estou falando contigo aqui hoje, você está me fazendo perguntas, é por quê? Por um conhecimento que eu venho construindo, né? Venho trazendo isso e vou criando conexões. Então, a diferença, claro, é que essas conexões também não estão pré-programadas ali num GPT. Né? São modelos de linguagem que ele encontra suas conexões. Tanto que, às vezes, ele encontra conexões absurdas, né? Então, você tem, como na inteligência humana, você tem comportamentos, às vezes, que não são tão, eu diria, tão diretos, né? Você vai encontrar na IA também, né? Então, tem até um termo para isso hoje que o pessoal fala que a IA está alucinando, né? Então, ela gera alucinações também. Esses modelos, que são as IA generativas, sim, elas geram conteúdo, na maioria das vezes, conteúdos interessantes e úteis e proveitosos, mas ela também alucina, gerando informação falsa, que do ponto de vista inferência faz sentido, mas que jamais poderia acontecer, né? E quando a gente fala de IA generativa, a gente fala muito do GPT porque é o que o pessoal mais usa, mas a gente não tem só texto, né? A gente tem imagem também. Então você tem lá o DALL-E, que é um dos algoritmos que né, gera imagens artísticas, né, a partir de prompts. Então eu peço, cria uma imagem com tal característica, assim, sabe? E ele vai e gera aquela imagem a partir de, obviamente, exemplos que ele tem também, né? A gente tem o... Nossa, fugiu o nome agora. Aquele que gera a imagem mais técnica. Midjourney. Midjourney, exatamente. Midjourney também, que também é uma IA generativa voltada para a parte visual, mas com prompts mais técnicos, né? Que gera informação mais... Me diga uma coisa, professor. Você acha que essa questão da imprecisão dos resultados dessas plataformas, você acha que isso poderá ser minimizado no decorrer do tempo? Pode e não pode. A gente vai conseguir se livrar disso? Ou Mais não? uma vez eu falo, você vai conseguir se livrar de pessoas que têm a mente poluída? Não. Então não. eu imagino que nós não vamos nos livrar de poluição na IA também. Porque se ela tenta reproduzir o pensamento ou o comportamento humano, ela vai fazer isso tanto para o bem quanto para o mal, ou não vou nem classificar como bem ou mal, né? Para situações diversas e adversas, né? Então, eu acho que a resposta ela vai por aí. Mais no sentido humano, né? Exatamente. Tá certo. E de que maneira o aprendizado da máquina ou outra técnica de inteligência artificial podem contribuir com os processos educativos? Então, você pode fazer uso... Vamos voltar até para a IA generativa, né? Que quando você fala de IA generativa, você está falando de aprendizado de máquina também. Hoje já se tem feito muito uso saudável, né? Eu não estou dizendo aquele aluno que vai lá e coloca o prompt, né? O estudante que coloca o prompt para resolver a tarefa de casa, copia e cola, né? Isso, aliás, é uma coisa muito importante, que eu acho que entra até no viés da tua pergunta anterior, né? Se ela vai substituir o ser humano. A gente tem que sempre entender que a IA, seja ela generativa ou não, mas digamos que é o que nós temos no momento, ela é um copiloto nosso. A partir do momento que nós permitamos que essa inteligência artificial, o resultado que ela nos apresenta é entregue direto, você deixou de ser o piloto, você passou a ser o copiloto. Então, tudo que é feito a partir da IA generativa tem que passar pela crítica do ser humano, né? E aí, quando a gente leva isso para os processos educativos, é a mesma coisa. É fantástico. Imagina assim, você tem um estudante que ele tem uma dificuldade num determinado assunto e ele vai, num primeiro momento, ele coloca aquilo num prompt para a IA. Pergunta para o GPT, né? Alguma coisa sobre função polinomial. E aí vem a resposta. A partir do momento que esse estudante simplesmente copia e cola a resposta, acabou o mundo, né? Mas, se a partir dessa resposta ele confrontar com o livro, confrontar com o material, discutir com o professor, porque pode ser que venha uma resposta que não pareça tão interessante, mas que leve à discussão e aquilo, né, for gerando discussões, aí você vê o lado benéfico, né, do uso desse tipo de recurso. Mesmo porque ele vai estar exercitando a análise crítica dele, né? Exatamente.
O ser humano está aqui para isso, né? O processo repetitivo deve ser passado para a IA. Trazendo um pouco para a minha área, na programação, né? A gente tem muita coisa na programação que é repetição de código. Eu tenho que montar, por exemplo, tela de cadastro. Vou colocar lá um label, daí eu coloco uma caixa de texto, daí eu tenho um botão que faz tal coisa. Gente, isso para o programador é desesperador, você ter que ficar repetindo esse tipo de coisa, né? Hoje, o que o programador faz? Ele dá um prompt para IA, cria para mim um formulário assim, 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 e daí ele vai colocar ali somente aquela parte da lógica que é realmente a parte crítica, que vai resolver um problema e que normalmente essa IA generativa não tem. Não quer dizer que não vá ter, não quero polemizar a nossa discussão aqui, mas pode ser que lá num futuro, quando nós tivermos... O pessoal acredita muito na computação quântica, né? Hoje a gente usa a computação tradicional, convencional, dos zeros e uns, mas a gente tem o qubit ali, que é a computação quântica, que é o 0, 1 e o outro estado, né? O terceiro estado do bit. Quando nós tivermos esse tipo de computação com a inteligência artificial, aí talvez nós tenhamos um problema bem grande para poder lidar. Acredito que é uma área que tem tudo ainda para crescer muito, né? Tem, muito. Mas assim, não nos desesperemos por enquanto. Mas a gente precisa desde já começar a se programar. É uma bronca que eu tenho com alguns momentos, né, de pessoas, governo, né? A gente tem desde o professor que não quer nem saber da IA, por exemplo, que ele deveria estar abraçando para entender, para não deixar ser. A gente tem governo que não discute lei para até regulamentar. É difícil usar essa palavra, mas no sentido bom, né? Você realmente controlar. Você tem que regulamentar uma máquina para que ela não tome o espaço do humano lá na frente. Então, esse tipo de... E isso tem que ser começado a discutir aqui. Não adianta lá, quando a Skynet estiver dando tiro e matando todo mundo, não é o momento para você discutir a parte ética que deveria ter sido discutido hoje, né? Então... Certo. Mais ou menos por esse caminho, né? Uhum. Bom, já que a gente está falando de possibilidades, quais desafios o senhor enxerga ao se considerar o uso da programação intuitiva e da IA nos processos educativos? Eu diria que o desafio maior está na sensibilização do educador, né? Assim como outras tecnologias. Então, a gente tem aí exemplos históricos de tecnologias que surgiram para, teoricamente, ajudar, desde o vídeo, do tablet, o próprio computador. Se você voltar no tempo um pouco, você vai lembrar de situações em que as escolas tinham lá o laboratório pronto para usar e o professor não levava os estudantes para usar porque o próprio professor não dominava a máquina. Ainda temos alguns raros casos hoje em que isso acontece, mas é muito menos, né? Então eu acho que o maior desafio é o que a gente pode fazer em termos de orientação, treinamento, para que esse educador ele tenha condição de se antecipar e conseguir trabalhar com o estudante essas novas tecnologias. Então a programação intuitiva também. Será que esse professor vai continuar desenhando a sua reta no quadro, seja ele quadro branco ou o que for, ou de repente ele vai começar a construir um objeto de aprendizagem fazendo uso da programação intuitiva para poder tornar isso mais interessante, ou que chame mais a atenção do estudante, né? A mesma coisa a inteligência artificial. Eu vou continuar falando horrores do chat GPT, tentando, né, colocar só o lado ruim daquilo, ou eu vou trazer aquilo para a pauta. Eu hoje faço muito disso. Eu vou preparar minhas aulas, né, para graduação, pós-graduação, eu jogo o prompt lá para o GPT, pego a resposta do GPT e a partir daquilo já começo a discutir muitas vezes com a máquina ali, até para poder alimentar o sistema. Daí entra na questão, né? Mas assim, o quanto o professor hoje faz isso, né? Eu acho que o maior desafio é o de sempre. É quebrar a barreira do uso da tecnologia. A resistência. A resistência, ela sempre está ali, né? Ela é inerente ao ser humano. Isso o novo assusta. Né? Sempre aconteceu. Às vezes é mais viável você manter práticas tradicionais, né? O quadro negro, que são tecnologias também, né? Do que se você enveredar por esse caminho do novo, né? Tentar exercitar uma nova metodologia de ensino. É importante ressaltar também que quando a gente fala isso, a gente está colocando o dedo no professor e, né, transferindo uma culpa. Mas a gente está falando de todo um sistema. Sim. Por exemplo, eu vou preparar uma aula e eu vou fazer uso do GPT. Quanto tempo a mais eu vou levar para fazer isso? Eu tenho que encontrar o equilíbrio entre aquilo que eu posso dispor de tempo meu, de investir de recurso meu,
que faz parte da evolução enquanto ser humano, mas eu tenho que pensar também que parte daquilo é trabalho. Eu estou recebendo aquela hora a mais para isso, então não é simples, a gente só coloca o problema, não é com julgamentos aqui, fique bem claro. Né? Exatamente. Então é isso. Bom, professor, quer fazer alguma consideração final sobre esse assunto tão enriquecedor para a gente? Eu só terminaria dizendo que daquilo que eu deixei para depois, né, que é a parte da agenda, da plataforma, o que ela tem hoje como inteligência artificial? Ela faz uso de algoritmos que a gente chama, para quem quiser dar uma olhada depois, análise de sentimento, então ela faz uso de classificação, para entender se um determinado objeto de aprendizagem que está sendo construído ali dentro está dentro de um assunto que é de interesse. Porque imagina você que é professor de cadeira de matemática e consegue criar vários objetos de aprendizagem que ensinam função linear. Aí tem o professor que acabou de sair da licenciatura e ele vai dar aula e ele vai criar um objeto. A ideia é que a plataforma conseguisse, por meio da base que ela tem de professores experientes, indicar auxiliar esse professor na criação desse objeto. Então essa é a proposta inicial da Gênia. E eu acho que é isso, né? Mais do que isso... Não, o assunto está sendo ótimo, na verdade foi uma verdadeira aula sobre IA, sobre programação intuitiva, aprendizado da máquina. Eu acho que todo mundo já tem aí, o professor Evandro aqui falou sobre a plataforma Gênia, está disponível na plataforma, online, né? Se vocês quiserem baixar lá, instalar o software e exercitarem ali, então todos são bem-vindos, né? Para criar esses objetos de aprendizagem ali dentro. E agradecemos aqui a presença do professor Dr. Evandro, né? Evandro Zatti, que nos concedeu essa bela aula. Agradecemos a participação de todos e esperamos vocês na próxima. Muito obrigado e até mais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e tendo esse contato com o pessoal.